Esse vídeo não vai ter abertura porque é um assunto que eu vou me estender bastante aqui, então vamos logo ao assunto do vídeo. Eu vou contar para vocês hoje sobre a minha última cirurgia, uma cirurgia que os médicos consideravam ser a cirurgia de correção total, para o meu caso, mas infelizmente eles tiveram que desfazer essa cirurgia. Eu me lembro que foi dia 14 de abril de 2004, eu lembro que eu estava na sala de pré-operatório, a minha mãe, eu e a psicóloga do hospital. Eu não queria fazer cirurgia, não queria de jeito nenhum. Eu tinha 14 anos, eu chorava desesperada, porque eu tinha certeza que o momento que eu saísse dessa cirurgia, a minha vida nunca mais seria a mesma. E realmente não foi. Os médicos dizem muito que o psicológico do paciente influencia demais, tanto na cirurgia quanto na recuperação depois. E aí eu não queria fazer a cirurgia de jeito nenhum, mas enfim, tive que fazer. Fui para o centro cirúrgico, a minha cirurgia durou 9 horas. Infelizmente, eu tive uma parada cardíaca na mesa de cirurgia. Os médicos não conseguiram fazer a correção total. Era para eu ter morrido na mesa de cirurgia, porque eu tive um AVC, eu tive um derrame pleural, eu tive hipotermia e tive também a parada cardíaca de 2 horas. Então, quando os médicos conseguiram me estabilizar, eu saí do centro cirúrgico, a minha mãe foi me encontrar e ela disse que eu parecia uma pessoa morta, porque eu estava completamente pálida e eu estava extremamente gelada, porque eu estava em estado hipotérmico. E aí ela disse também que eu parecia ser 2 pessoas em uma só, porque meu lado esquerdo estava totalmente inchado, e o meu lado direito eu estava normal. Fui pra UTI. Na UTI eu tive, na noite, na madrugada ali, depois da cirurgia, eu tive uma hemorragia generalizada. E o que é a hemorragia generalizada? É quando o seu sangue não coagula e você tem sangramento por todos os orifícios do seu corpo. Eu sequei um hemobanco do hospital. A médica, ela disse assim, até anos depois eu encontrei com ela assim, olha, você me deu muito trabalho naquele dia, porque ela não conseguia estabilizar a minha coagulação. Eu usei 250 bolsas de sangue, porque ela colocava o sangue e o sangue ia embora. Então eu perdi todo o meu sangue. O sangue que corre nas minhas veias não são meu sangue, são sangue de pessoas maravilhosas que doaram o sangue e puderam salvar a minha vida. Então, conseguiu me estabilizar, parou o sangramento, mas eu ainda estava muito fraca, extremamente fraca. Eu estava em coma induzido, para que o meu corpo conseguisse se curar um pouco mais rápido, mas não estava tendo essa recuperação. Minha mãe estava extremamente, assim, desiludida. Ela sempre me diz, assim, que ela não perde nunca as esperanças. Mas eu acredito, posso estar errada, mas eu acredito que em algum momento dessa cirurgia ela pode ter perdido um pouco a esperança, sim, porque foi um momento extremamente difícil. Um momento em que eu fui desenganada pelos médicos. Os médicos disseram para minha mãe que clinicamente não tinham mais nada a fazer por mim. Também, alguns dias depois, eles estavam tirando a sedação de mim, e aí eu me extubei sozinha. O que é se extubar sozinha? Eles intubam a pessoa com um balãozinho na ponta do tubo para que ele possa ajudar na respiração. Quando vão extubar a pessoa, eles desincham esse balão e tiram o tubo. Só que daí eu puxei o tubo com o balão ainda inflado. E esse balão, conforme ele foi passando pela minha traqueia, ele foi puxando junto todos os fios da cirurgia. Então eu fiquei por muitos anos com o fio da cirurgia aqui levantado,
Mas os médicos tiraram um raio-x e viram que não afetou em nada, né? E também as minhas cordas vocais, eu machuquei demais as minhas cordas vocais e eu fiquei algum tempo sem conseguir falar também. Quando eu acordei da sedação, eu ainda estava muito fraca, mas aí a minha mãe veio falar comigo, ela falou assim: oi filha, como que tu tá? Tá se sentindo bem? Que bom que tu acordasse. Daí eu só falei assim pra ela: mãe, acende a luz, porque tá muito escuro. E ela assim: mas filha, tá de dia e tem uma janela bem do teu lado? Eu falei: não mãe, mas eu não tô enxergando nada mãe, eu tô cega. Então, e assim foi um momento extremamente difícil, os médicos, aquela correria toda, porque eu estava cega, eu estava totalmente cega, porque foi uma das sequelas da parada cardíaca e também acredito do AVC que eu tive, o AVC isquêmico, né? E aí, aquele desespero, falava pra minha mãe que eu tava cega, o tempo todo eu falava que eu tava cega, foi muito difícil, porque assim, quando as pessoas me perguntam, você tem uma vida normal? Eu falo pra elas sim, porque eu nunca tive uma vida sem a cardiopatia, né? Eu digo assim, eu nasci cardiopata, as minhas limitações nasceram comigo. Eu não sei o que é andar sem cansar, eu não sei o que é ter uma saturação 100%, porque eu nunca tive. E quando eu me vi cega, eu fui uma criança até os 14 anos que enxerguei normalmente, totalmente normal. Então, você se enxergar bem e ficar totalmente cego aos 14 anos é extremamente difícil. Por isso que eu digo que é muito difícil falar sobre isso, porque isso é uma coisa que mexe muito comigo, né? Transformou a minha vida completamente. Então eu tava cega, eu fiquei cega por 10 dias, totalmente cega. Depois desses 10 dias eu saí da UTI, eu fui pra enfermaria. Então na enfermaria eu tava ainda enxergando só vultos. Me estabilizaram. Quando eu fiquei forte o suficiente, eles me levaram de ambulância para um hospital especializado em olhos. E eles fizeram um exame e viram que a minha retina não foi afetada, né? O problema, a sequela foi no cérebro, por causa da hemorragia, não estava tendo essa. Os neurônios não estavam conseguindo passar informação referente à visão. Mas eles diziam que havia uma grande chance de melhorar. Mas daí eu comecei a ver vultos, depois eu comecei a ver só as cores claras, depois eu enxerguei preto e branco, e só depois, acho que depois de 6 meses ou quase um ano, que eu consegui voltar com a visão frontal. Mas voltando ali na UTI, antes de eu sair da UTI, eu não conseguia me estabilizar, né? Não conseguia estabilizar a minha temperatura, não conseguia estabilizar a minha frequência cardíaca, não conseguia estabilizar principalmente a minha pressão arterial, e os médicos não sabiam se eu iria resistir. Então eles chamaram a minha irmã, pediram para minha mãe para chamar a minha irmã se despedir de mim, porque realmente para os médicos eu não iria resistir àquela cirurgia, a sequela, a tudo, né? Tudo que aconteceu comigo durante essa cirurgia. Então eles levaram a minha irmã na época tinha, se eu não me engano, ela tinha 17, 18 anos. E ela entrou na UTI pra me ver. E ela me diz que eu fiquei procurando ela, né? Porque quando a pessoa tá totalmente cega, o olho dela não consegue focar em algum lugar, não enxerga um foco, fica procurando. E aí ela disse que eu fiquei procurando ela e estendi a mão. E que eu falei assim, dá a tua mão pra mim, eu não tô conseguindo enxergar. E aí ela desabou, a minha irmã quase desmaiou dentro da UTI, ela teve que ser carregada pra fora. Então foi um momento extremamente difícil, mas eu me recuperei, assim, foi... Meu cardiologista nunca desistiu de mim, ele sempre disse pra minha mãe ter esperança, e ele tinha razão. Demorei 10 dias, mas eu me recuperei. Fui pra
pra enfermaria. Na enfermaria foi muito difícil, porque eu não enxergava, né? E o meu potássio estava extremamente baixo, então eu tinha que fazer uso de suco de laranja. Assim, até hoje eu odeio laranja mesmo. Eu não gosto de suco de laranja, porque eles me deram tanto suco de laranja naquele hospital que eu não posso ver laranja. É muito engraçado hoje em dia. E eu era obrigada a tomar. Meu cardiologista ia lá todo dia e falava: você tem que tomar, porque seu potássio tá em 0 e a gente tem que aumentar isso daí. Então foi uma coisa assim muito viva na minha mente. Perdi a memória também, eu não lembro de nada, absolutamente nada que aconteceu no hospital, né? Tudo que eu tô contando aqui pra vocês foi um relato da minha mãe ou do meu cardiologista. As únicas coisas que eu lembro é que eu tive... Eu não sei se isso é considerada experiência pós-morte, experiência... Enfim, eu lembro que no dia da cirurgia, eu acho que foi no dia da cirurgia, eu tive um sonho muito forte, porque assim, eu perdi a memória de absolutamente tudo que aconteceu no hospital, mas disso eu lembro nitidamente, que eu tava em uma cama e era tudo branco, eu tava num lugar tudo branco. O meu corpo estava deitado na cama e eu tava de frente pro leito, né, de frente pra cama com o meu corpo ali. E do outro lado tava a minha avó, recém-falecida há 1 ano, e a minha tia, que fazia acho que uns 2 anos que tinha falecido. E a minha avó, ela era enfermeira, então ela sempre cuidou de mim. E nesse sonho, onde era tudo branco, eu tava vendo o meu corpo ali na cama, e a minha avó tava falando pra minha tia que eu estava ali porque meu corpo estava se curando da enfermidade. Então, assim, isso é uma coisa que mexe muito comigo e é vivo na minha memória até hoje. Eu não sei se foi um sonho, eu não sei se foi uma experiência espiritual, não sei dizer pra vocês, eu só sei que aconteceu. E aí, fui pra enfermaria e tudo, comecei a enxergar só preto e branco, enfim, fiz muita fisioterapia por causa do derrame pleural, fiz muita fisioterapia também na questão visual, e foi muito difícil, porque a minha mãe, ela, coitada, ela ficava comigo sozinha, então ela passava a noite comigo e ela, durante o dia ela descansava, né? Então as enfermeiras, as meninas da copa, né, da cozinha, vinham trazer comida pra mim, estendiam pra mim a comida e elas ficavam assim e elas não sabiam que eu não tava enxergando, né? Então foi difícil, foi muito difícil, porque eu acredito que perder a visão pra mim, eu não sei mensurar pra vocês o que isso significa. Até hoje ainda a minha visão não voltou 100%, né? Clinicamente eu ainda sou considerada totalmente cega, mas eu enxergo frontal, né? Uma pessoa que não tem nenhum problema, ela enxerga tudo. Eu só enxergo frontal. Aqui eu não enxergo, né? Essa minha mão aqui eu não tô enxergando, porque eu enxergo assim, ó, tá vendo? Assim, em formato de cone. E daí, quando eu saí da cirurgia, eu quebrava tudo, né? Quando eu voltei pra casa, no caso, eu quebrava tudo, eu batia muito a cabeça. Então, isso demorou um tempo pra eu poder aceitar essa minha nova condição. Mas o que eu quero falar aqui pra vocês com esse vídeo é que mesmo que os médicos falem pra você que o seu filho não tem solução, ou que eles não veem uma solução pro seu filho, eu quero que você tenha esperança até o último até o último momento que o coração dele tá batendo. Enquanto há vida, há esperança. E eu não digo isso só pra gente que é cardiopata, eu digo isso pra todo mundo, né? Alguém que tá enfrentando uma outra doença, uma outra cirurgia. Eu sei que muita gente já foi também desenganada pelos médicos.
E a gente tá aqui para provar de que nada, 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 nada nessa vida é impossível. Nada. Tudo é uma questão de opinião. Era a opinião dos médicos de que clinicamente não tinha nada a fazer por mim. Mas a minha mãe não perdeu a esperança de que eu ia sair dessa e realmente eu saí. A minha mãe e o meu cardiologista, que cuida de mim até hoje, também não perdeu a esperança. Então, dia 30 de abril de 2004, depois de que isso tudo passou, eu tive alta. Eu fui para casa, claro, extremamente magra, extremamente fraca, mas eu me recuperei 100%, né, da questão cardíaca. Só que a partir daí que começou os problemas psicológicos. Não vou me estender aqui nesse vídeo, porque senão, né, eu vou ficar até amanhã falando pra vocês. Mas quero falar sobre isso que eu quero falar no próximo vídeo. Sobre como eu fiquei psicologicamente depois dessa experiência tão pesada que eu tive com essa cirurgia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu falei bem, se eu consegui me expressar direito. É muito difícil falar sobre isso pra vocês. Muito, muito difícil falar sobre esse assunto. Muito mesmo. E eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você tá passando por um momento difícil, ou se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, em que foi desenganado pelos médicos, manda esse vídeo para essa pessoa, para que ela entenda, que ela saiba que é possível, que enquanto há vida, há esperança. Se o seu filho está na UTI, se o seu filho está no hospital, e os médicos dizem que não há nada mais a ser feito por ele, tenha esperança. É isso que eu te peço, tenha esperança. Eu quero agradecer muito, muito, muito a quem tá comigo lá no Instagram. Se você não me segue lá, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá e conhecer um pouquinho mais da minha história. Se você pudesse curtir esse vídeo, se inscrever no canal pra gente estar levando aí a esperança para o máximo de pessoas possíveis, eu agradeço muito. Quero deixar aqui para vocês, então, a minha frase que tem muito, muito sentido nesse vídeo aqui, né? O impossível é só questão de opinião.